Me responda uma pergunta simples. No ano de 2026, o seu patrimônio evoluirá ou continuará estagnado? Isso não depende de sorte nem de mercado, mas depende sim da sua estratégia. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o quanto você pode ganhar em mercado em 2026 e de fato fazer desse ano o melhor da sua vida. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui toda semana eu te trago conteúdo sobre o mercado de fundos imobiliários e de economia em geral. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui abaixo para você sempre ser notificado das principais informações. Eu também sou autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro, educador financeiro há mais de 10 anos e sempre trago novidades por aqui. Para a gente começar, é importante a gente citar que o ano de 2026 deve sim ser um ano muito diferente do que foi 2025 até então. 2025 foi de fato o ano da renda fixa, o ano na qual a Selic atingiu ali 15% e deve finalizar o ano também a 15%, trazendo de fato muita rentabilidade para quem deixou o seu investimento, o seu dinheiro ali no Tesouro Selic, num CDB de 100% do CDI, ou seja, retorno alto e uma segurança muito alta também. Mas o ano de 2026 de fato promete ser o ano da virada, o ano na qual a Selic tende a cair, chegando ali próximo a 12%, e isso de fato pode mudar muito o cenário, e é por isso que você precisa de uma estratégia prática para começar esse ano da melhor forma. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a diferença entre o IFIX comparado com a Selic, né, o índice dos fundos imobiliários contra a Selic ao longo do tempo. E o que eu quero destacar aqui é que a gente tem de fato uma corrida inversa. Em momentos na qual a Selic tende a cair, e isso aqui é histórico, o IFIX tende a subir porque as pessoas começam a levar o seu dinheiro para a Bolsa de Valores em momentos em que a renda fixa está rendendo menos. E o contrário também é verdadeiro. A Selic, quando sobe, o IFIX tende ou a cair ou a andar de lado. E esse ciclo se repete ano após ano. E de fato, 2026 já promete ser o início da quebra da Selic. E com isso, o mercado de fundos imobiliários tende a subir muito. Agora eu quero te mostrar as várias oportunidades que a gente tem nesse momento em novembro de 2025. Eu trouxe essa tabela aqui com 11 dos principais fundos imobiliários hoje da Bolsa de Valores, levando em consideração patrimônio e desconto sobre valor patrimonial. Aqui a gente pode perceber que tem vários segmentos diferentes: lajes corporativas, híbridos, fundo de papel, agronegócio, logístico, shopping. E aqui a gente pode perceber o seguinte, né? Vários desses grandes fundos imobiliários aqui, ó, todos com mais de 1,5 bi de patrimônio, estão negociando com desconto em cima do seu valor patrimonial. E isso, de fato, para a gente, uma assertividade realmente de boas ofertas. Por quê? Se são ativos bons, bem localizados, boa gestão e estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, isso de fato são ofertas. Ofertas que eu acredito que em 2026 acabem. O mercado de fundos imobiliários para negociar abaixo do PVP de 1 só em momentos únicos na economia, como a gente está vendo agora. Esses 11 fundos imobiliários não correspondem a uma carteira ou uma estratégia, são apenas fundos aleatórios puxados apenas por patrimônio e PVP. Não adianta copiar e colar na sua carteira de investimentos e achar que isso aqui de fato vai representar a melhor estratégia para você. Muito pelo contrário, isso aqui são de fato fundos aleatórios. Só que eu trouxe eles para te mostrar o seguinte: aqui nessa próxima imagem a gente pode ver aqui, ó, a diferença entre patrimônio líquido e PVP desses fundos imobiliários. E aqui a gente percebe muito claramente que a gente tem fundos imobiliários, como é o caso aqui, ó, do PVBI, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, que está muito abaixo da média geral de mercado. Por que isso acontece, né? Um fundo de lajes corporativas está negociando aqui, ó, a 0,69 do PVP, ou seja, mais de 30% de desconto. Fundo que veio nos últimos anos sofrendo com questão de home office, questão de vacância mais alta, mas é um fundo imobiliário bem grande e tem uma estrutura muito robusta. Tem um grande potencial também de valorização nos próximos anos. Já diferente, por exemplo, do BTLG, que é um fundo imobiliário que nesse momento, apesar de estar negociando abaixo do seu valor patrimonial, a gente percebe que ele já está muito próximo ali ao PVP de 1. Então, a gente pode perceber que entre o BTLG e o PVBI, a possibilidade, né, isso aqui não é certeza, muito pelo contrário, isso é só um comparativo que eu estou fazendo aqui, a possibilidade do PVBI nos próximos anos ter um upside maior de valorização é bem maior do que o BTLG11. E aqui a gente pode comparar aqui outros fundos imobiliários, por exemplo, o BTHF,
que é um hedge fund, né, também está negociando aqui com PVP abaixo de 0,85. A gente pode perceber que ele também tem um upside aqui muito bom. RECR, fundo de papel, abaixo de 0,9, assim como o KNRI e o XPML também próximo aqui de 0,9. Então, esses aqui de fato, né, quando a gente tem aqui um PVP de 0,9 para baixo, são alguns dos fundos imobiliários que eu entendo sim que tem um upside aí de valorização e uma possibilidade de valorização mais forte aí para os próximos anos. Aqui a gente tem nessa área MCCI, fundo de papel, RZTR, fundo do agronegócio, CARI11, fundo imobiliário aqui voltado para o segmento varejista, e o KNHF mais um hedge fund. Todos aqui, ó, muito próximos do PVP de 0,95 em média e com patrimônio aqui razoável, né? Cerca de 1,5 a 2 bilhões de reais. Já nessa outra ponta aqui, o XPML, ele se concentra aqui como um fundo imobiliário com patrimônio bem alto, né? Acima aqui dos 6 bilhões de reais e ainda com PVP de 0,9. Na minha humilde opinião, uma grande oportunidade, de fato, a gente consegue observar aqui no XPML nesse momento. Agora eu quero mostrar para você uma possibilidade que eu tracei para daqui a um ano. Com esse momento de Selic que pode começar a cair e tende a cair, principalmente no segundo semestre do ano que vem, a gente deve ver o mercado de fundos imobiliários subindo e esses PVPs abaixo de 1 começarem a ficar cada vez mais raros. E se, de fato, a gente tiver um PVP ali na faixa de 1,02, ou seja, fundos negociando acima só de 2% do seu valor patrimonial, o que de fato pode acontecer daqui a um ano? Esse gráfico aqui mostra exatamente isso pra gente. Eu considerei aqui um investimento de 100 mil reais em cada um desses fundos imobiliários que eu acabei de mostrar para você, e aqui estão, né, de fato, as possibilidades de valorização, a gente trabalhando num cenário hipotético de 1,02 de PVP. A gente pode perceber, como eu falei anteriormente, o PVBI seria aquele fundo imobiliário com maior upside aqui de valorização. De fato, valorizaria ali quase 50%, é muita coisa, né? Então, um valor de 100 mil reais teria uma valorização aqui de 47 mil reais. BTHF vinha em segundo lugar com uma valorização de 21 mil reais, RECR 17 mil reais, KNRI 14 mil reais, e como eu falei, o último da fila aqui seria o BTLG11, que está mais próximo ali do PVP e tudo mais, com upside aqui de 3 mil reais apenas. Então, essa tabela aqui, apesar de ser de fato uma previsão lá para daqui 12 meses, não ser nada confirmado, pelo contrário, é uma possibilidade que, no meu ponto de vista, é bem real para acontecer nos próximos meses. Ou seja, quem está enxergando essas oportunidades aqui, e eu trouxe de fato esses 11 fundos imobiliários como exemplos, porque a gente tem pelo menos 50, 60 fundos imobiliários semelhantes, iguais ou até melhores do que esse, trazendo oportunidades que podem inclusive ser maiores do que essa. Mas não adianta você investir de forma totalmente aleatória. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma carteira, você precisa ter uma divisão para de fato fazer do ano de 2026 um ano no qual o seu dinheiro vai se valorizar muito e te pagar dividendos. Por isso eu quero te convidar para a Black Friday da Orion. Lá dentro da Black Friday da Orion você vai ter acesso às minhas 4 carteiras: fundos imobiliários, ações, renda fixa, investimento internacional, com mais de 90% de desconto. É isso mesmo, apenas no dia 7 de novembro, mais de 90% de desconto nas carteiras recomendadas da Orion. Nunca mais você vai se sentir perdido no mercado, olhar para gráficos como esse, não saber como administrar seu dinheiro, quanto investir em cada um, porque por lá a gente vai te passar todos esses conhecimentos. Basta você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo e participar do grupo de WhatsApp. Então, para o ano de 2026, a tendência geral é que o mercado de fundos imobiliários evolua, fique mais caro e, de fato, essas oportunidades que a gente vê hoje desapareçam. E aí fica o questionamento: você fará do ano de 2026 o melhor ano financeiro da sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo e valeu!